Alunas e alunos do Colégio Lusíadas, pré-vestibular, videoaula número 2, atividade 2 da apostila 1, tá? Globalização no capitalismo e nova divisão internacional do trabalho. Eu vou até recordar um pouquinho de teoria, mas por enquanto nós estamos fazendo exercício, combinado? Vamos lá? Então, aqui veja, página 616, internacionalização no capitalismo, atividade 2. Antes de fazer os exercícios, dá uma puladinha para a página 623. Então, só recordando um pouquinho de relacionamento aqui entre as nações, a gente chama de divisão internacional do trabalho essa forma de relacionamento aqui dos países, tá? Então, veja, aqui nós já estamos no século XX, a divisão internacional do trabalho, se a gente voltar lá para o período colonial, ela não tinha essa setinha vermelha, né? Ela basicamente era uma relação entre produtos manufaturados que o colonizador mandava para a colônia e os primários que a colônia mandava para o colonizador. Aquela história de vender barato e comprar caro, o que nos causava um comércio deficitário, ok? Agora, já no século XX, apesar de ser antes da guerra, você já tem o início dos investimentos. Vamos lembrar, no século XIX, as ferrovias no Brasil, para transportar café, eram feitas com capital, né, com tecnologia britânica. Okay? A gente já tinha forma de relacionamento mais moderna. Após a Segunda Guerra, o que aconteceu? A Revolução Tecnocientífica. O que ela permitiu? Que uma boa parte dos industriais deixassem de produzir exclusivamente no país central. A gente chama de país central esse aqui, aquele que domina, o vendedor das ideias, basicamente, né? É aquele que faz o caminho, os outros vão atrás, os outros buscam o tempo perdido. Nós somos a periferia, ok? Na periferia você tem os países pobres, na periferia você tem os países paupérrimos, você tem os países emergentes, os ex-socialistas, tá ok? Enquanto no centro você tem basicamente os países ricos, aquilo que a gente chamava de primeiro mundo, ok? Eles continuam exportando manufaturado para a gente? Continua, mas a gente exporta manufaturado também. O problema é que esse manufaturado que a gente exporta, ele depende do investimento dele, tá? Às vezes ele abre, não é ele, é o industrial, não esqueça disso, não é a Europa que abre uma indústria no Brasil, tá? Dificilmente essa empresa é estatal, é de algum empresário europeu, japonês, Honda, Toyota, Suzuki. Essas empresas não são estatais, elas são privadas. Tá? Então, são capitais de japoneses, não é o Japão, né? Só que o comércio internacional, ele é intermediado, o Estado, né, de cada país, o governo de cada país, ele intermedia as relações internacionais. Combinado? Então, olha só, países do tipo Brasil, México, Argentina, são um tipo de periferia privilegiada, comparado com o resto da América Latina, com países africanos e que boa parte da Ásia. Na Ásia, por exemplo, a China, a Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, Tailândia, a Índia, eles também fazem parte de uma periferia privilegiada. Alguns à frente de Brasil e Argentina, Coreia do Sul, indiscutivelmente. A China continua um país muito pobre, mas ela é um país que vem assustando pelo seu tamanho, pela população, pela capacidade que ela está tendo de gerar novas tecnologias e de impor suas empresas a outros países. E a China é um exemplo diferente, né? Que as empresas, mesmo chinesas, normalmente os donos das empresas da China são membros do governo, tá? Não é igual, por exemplo, os Estados Unidos, que você tem uma dissociação entre o setor produtivo e o governo, né? A China é o contrário, né? Nos países pobres você tem uma grande quantidade, sim, de empresários que também fazem parte do governo,
tá? Mas não é a regra. E na China não. É excepcional a situação em que você tem um empresário que não é do governo. Vamos fazer uma coisa. Pula para a página 627, que eu quero te mostrar uma coisa na questão 9. Olha lá. Página 627, questão 9. Olha esse gráfico aqui, tá? Se você prestar atenção, vamos pegar, por exemplo, o Brasil, ó, produto manufaturado, o básico é a matéria-prima, minério, madeira, produto agrícola, né? O semi-manufaturado é o produto intermediário, ele não é o básico, mas não é o produto acabado. O manufaturado já é o produto final, que vai direto para o mercado consumidor. Repare que de 2000, ó, no século 21, 2005 para cá, a porcentagem, isso aqui é porcentagem, de produtos manufaturados, ó, veja, antigamente era pouquinho, o Brasil era um país agrário, né? Então o que ele exportava mesmo, tá? Eram os produtos básicos, ó, os produtos primários, tá? O que acontece em porcentagem, eles vêm diminuindo, tá? E o produto manufaturado, ele vem aumentando. Então, olha só, se você prestar atenção, ó, aqui em 2000 já começou a diminuir a porcentagem do produto manufaturado, né? O produto básico, que chegou a ser 80% da porcentagem, do valor da porcentagem da nossa exportação, ele também chegou a ser apenas, ó, 20 e poucos por cento. Veja, agora ele voltou a subir, chegou a metade, mais da metade hoje, 2020, tá? Ou seja, o Brasil voltou a ser um país exportador de matéria-prima. É só você entender o que está acontecendo com a China. O Brasil exporta para a China o quê? Soja. O Brasil exporta para a China minério. E a China exporta o quê para a gente? Calculadora, automóvel, um monte de produto industrializado. Telefone celular, computador. Muitas marcas não são chinesas, mas lembra da Divisão Internacional do Trabalho. Instalou a filial no outro país, vira produto nacional. Quer dizer, um iPhone made in China é um produto chinês. Ele vai remeter uma parte do lucro para a matriz? Sim, mas ele gerou emprego na China, ele gerou impostos para a China, ele gerou exportação para a China e a maior parte do dinheiro ficou na filial chinesa. Isso não pode ser esquecido na realidade atual, ok? O fato da gente voltar a exportar o produto manufaturado, ou básico, não quer dizer que nosso país tenha piorado. Mas entraram no mercado países asiáticos de mão de obra muito barata e de custo operacional. O custo operacional não é só a mão de obra. A infraestrutura, o custo dos portos, o custo das estradas, o custo dos impostos, que em vários países asiáticos hoje é muito mais barato que no Brasil. Então, várias empresas deixaram de produzir no Brasil para produzir nos países asiáticos. Ok? Então, eu vou até já deixar respondido o que está acontecendo com o nosso país. É um processo de reprimarização, desindustrialização. Meu Deus, e agora faremos o quê? Então, não sei, mas não esqueça que vários países ricos estão desindustrializando. Vários, tá? Se você for hoje a Estados Unidos, o iPhone que eles usam é chinês. É uma realidade da Divisão Internacional do Trabalho do século 21. Voltando então, página 624, ok? Para praticar, questão 1, ok? Então, essa questão é sobre as etapas de desenvolvimento do sistema capitalista. Vamos ver? Você vai colocar verdadeiro ou falso. Primeiro, o capitalismo comercial, primeira etapa desse modo de produção. Capitalismo moderno, né? Tá bom? Vamos lá.
alterou as relações do comércio mundial. Claro, a partir da expansão marítima das potências da Europa Ocidental em direção a outros países. Bacana, legal, isso mesmo. Países do leste europeu e Índia, não, eles vieram para a América. Não precisaria ir de mar. Não precisa ter expansão marítima para você sair da Europa Ocidental e ir para o leste europeu. Ok? Falsa primeira afirmativa. Vamos lá? Segunda afirmativa. O chamado capitalismo industrial, é o que vem depois, comercial é 15 a 18. O capitalismo industrial após a Revolução Industrial, tá? Ok? 18 até metade do 19. Pronto. Desculpe. O capitalismo industrial, ele vem a partir ele se torna importante a partir da segunda Revolução Industrial, já é 19. Ok? Ele vai até a metade do século 20. Capitalismo industrial, enquanto tem Fordismo, tem capitalismo industrial. O chamado capitalismo industrial alterou as formas de produção das mercadorias, verdade, com o avanço tecnológico criado durante o modo de produção feudal, absolutamente. O modo de produção feudal é até o século XV, ele é pré-capitalista. Realmente a indústria inventou a tecnologia, é um fato que vai crescendo concomitantemente a indústria e no pós-industrialização também. Mas a Revolução Industrial é grande responsável pelos saltos tecnológicos do passado, ok? Nada de feudalismo, tá bom? Falso, então, incentivando a formação de estados nacionais. Veja só, esses estados nacionais, eles existiam com a decadência do feudalismo, com o desenvolvimento do capitalismo, não obrigatoriamente com a Revolução Industrial. Errada, portanto, a segunda. Então temos FF, ó. Aqui já temos um gabarito único possível, letra B de bola. Mas de qualquer maneira, olha só, o único possível aqui é a letra B de bola, tá bom? Vamos ver agora as outras afirmativas. Então essa aqui tem que ser verdadeira. O capitalismo financeiro caracteriza-se pelo processo da mundialização da economia. É o estágio atual do capitalismo, no qual chamado capital especulativo, que não é o produtivo. O especulativo é assim, a empresa vem, a empresa não precisa vir. Ela simplesmente ele pode comprar ações, ele pode investir no mercado financeiro de qualquer maneira aqui. A hora que ele se encher o saco, ele tiver com medo, ele tira o dinheiro dele, leva embora. Quando o cara abre uma filial, ele está investindo, mas isso é capital produtivo e não especulativo, tá? No momento que a pessoa abre uma filial em um outro país, ele não abriu para nos ajudar, mas vai ajudar, por incrível que pareça. Ele vai ter que virar um torcedor do nosso país. Olha o que está acontecendo hoje, estamos em crise, a indústria não está vendendo nada. A Renault, a Honda, a Toyota, elas não estão vendendo nada. Então elas têm que torcer para que a nossa economia se reorganize, para que o nosso país volte a consumir, volte a exportar, que é o lucro delas. Ele não pode colocar a empresa nas costas e ir embora. O especulativo não. Qualquer coisinha ele tira todo o dinheiro que está investido nesse mercado. E o capitalismo financeiro, ele permite o predomínio do capitalismo, do capital não produtivo. Aquele que a gente não sabe se amanhã vai estar aí. Ok? Esse capital circula instantaneamente por vários países, tá? Mudando minuto a minuto, nem precisa ser dia a dia, tá? Onde tiver o melhor momento de investimento, verdadeiro. A última tem que ser falsa, tá? Senão não dá gabarito. Ó aqui. O capitalismo financeiro tem como determinação geral a Revolução Industrial. Mentira, isso aqui é o capitalismo industrial. Revolução Industrial gera o capitalismo industrial. Capitalismo financeiro é o pós-industrial. Volta para aquela questão 9. O Brasil modernizou e desindustrializou. E vários países ricos estão fazendo isso. Ok? A produção industrial hoje não é sinônimo de país rico. País industrializado é país urbanizado, é país moderno, mas não é obrigatoriamente o dono do capital. Combinado? Ó, B de bola, falso, falso, verdadeiro, falso, B de bola. A pergunta 2 refere-se a países periféricos industrializados.
exemplo Brasil, exemplo Argentina, exemplo México, são potências industriais, são países periféricos, não são países ricos. A maior parte da indústria desses países é indústria estrangeira. A maior parte da tecnologia desses países vem de fora. Isso quer dizer que esses países são zero de tecnologia? Claro que não. Eles são proibidos de ter? Pelo amor de Deus, olha a China, olha a Coreia, olha a Índia, como estão desenvolvendo tecnologias locais, tá certo? Claro que a empresa estrangeira não vem aqui para ajudar, mas ela também não vai impedir o aparecimento da tecnologia. Senão a Coreia do Sul, ela não teria, por exemplo, hoje não existiria a LG, não existiria a Samsung, tá? Não existiria a Hyundai, estou falando de empresas coreanas, não existiria a Lenovo. Lenovo é empresa chinesa, não é made in China, não. A Lenovo é produto de tecnologia desenvolvida na China. Ok? Então, veja, Brasil, Argentina e México, eles evidentemente não estão no nível da maior parte dos países africanos, estão acima. Estamos acima deles. Mas nós ainda não atingimos o nível da China e da Coreia. Ainda não atingimos não, né? Deixamos esses dois países nos ultrapassarem. 30 anos atrás nós estávamos à frente deles, tá? E nós fomos perdendo o pioneirismo dentro do mundo periférico, ok? Apesar da modernização, nós continuamos dependentes de tecnologia estrangeira, ok? Então veja, ele pergunta assim, nesses países, né, tá? Nós temos como característica uma industrialização de baixo nível tecnológico. Nossa indústria de ponta, ela é estrangeira. Tá? A nossa produção industrial, a indústria nacional, ela não é a regra, ela é minoria. A produção industrial é voltada para o mercado interno, ela é voltada para o externo e interno. Não é que não existe mercado interno, mas a prioridade é o externo, ok? A prioridade ao externo significa que o país, ele tem um mercado consumidor frágil, ok? E finalmente a letra E, produção industrial dependente de capital e tecnologias estrangeiras. Não é 100%, é como regra. Falsa letra E. Gabarito da 2, então letra D de dado. Ok? Olha o número 3 agora. Quer saber sobre a nova divisão internacional do trabalho, DIT. A globalização, ok? A economia, tecnocientífica e informacional, o mundo atual, ok? Essa realidade, ela está limitada ao território dos países envolvidos? Evidentemente que não. Hoje, o mundo é uma rede de intercomunicação onde as fronteiras são apenas burocráticas, à exceção das pessoas que elas não conseguem passar. Mas para mercadoria, para serviço, para capital, para informação, elas atravessam. Falsa número 1, ok? Número 2, ela se estabelece entre agentes econômicos localizados em uma estrutura global, em redes e fluxos. É a realidade do mundo verdadeiro. Ela compreende agentes que podem aparecer em posições diferentes em um mesmo país. Ela é extremamente volátil, não há uma regra. O mesmo país tem várias realidades. Já toquei nesse assunto. A globalização, ela beneficia de mais um pequeno número de grupos econômicos. Então ela aumenta a desigualdade. No entanto, ela faz com que desigualdade entre as pessoas, mas entre os países essa desigualdade, ela tem até diminuído. Porque os próprios países que eram mais ricos, eles estão se inserindo na mesma estrutura dos países pobres. Quem ganha é a empresa daquele país, não é aquele país. Os europeus estão tudo em crise. Ok? Verdadeiro. Tá? Número 3, verdadeiro. Olha o número 4. A nova divisão internacional do trabalho envolve produtores de matérias-primas provenientes de recursos naturais que são nos países centrais, estão nos países centrais,
e, além de tudo, elimina as desigualdades internacionais. Está errado isso, ok? Num futuro isso pode até acontecer. E essa desigualdade, se você considerar pessoas, ela é cada vez maior. Então, 2 e 3 verdadeiras. Resposta, letra B de bola. Vira a página. Eu vou pular a número 4, porque ela é mais interpretação. A número 5, vale a pena a gente perder um tempinho com ela. Dá uma olhadinha nessas anamorfoses. A anamorfose é um mapa, o país, ele não tem mais a forma dele. E o tamanho dele depende de algum tema. Olha o tema aqui. Quem é o maior exportador mundial de computadores? Bom, tem bastante computador exportado, que é produzido na Europa, na Ásia, quase nenhum na África, pouquíssimos na América. Agora, quando a gente pega o mapa de baixo, que é sobre receita, quanto dinheiro eu ganhei com as licenças, com a remessa de lucro, com a remessa de royalty, tá? Aí o campeão é Estados Unidos. Ele virou enorme aqui, tá? A gente era fraquinho, continua fraquinho. O que acontece? Um lugar que tem tecnologia avançada, um lugar que tem empresários ricos, donos de grandes empresas, muitas vezes ele não produz no próprio país. Estados Unidos produz pouco computador. É o dono da Apple, ele vai produzir lá na China, lá na Índia. Aqui é que vai produzir o computador. E uma parte do lucro obtido com a venda desse computador é remetida para a matriz. Ela vai lá para o bolso dos sócios da Apple, mas ela entra como contabilização da entrada de remessa do país rico. Então, quando ele pergunta para você analisar Estados Unidos, por que participa tão pouco na exportação do computador e ganha tanto com as licenças de computação, tá? A resposta, olha só. O que acontece nos Estados Unidos? Mão de obra cara, salários elevados. O que o dono da Apple faz? Vai produzir na China, tá? Lá na China não pode fazer greve, lá na China o cara ganha muito pouco, não pode reclamar. Nos Estados Unidos tem um monte de encrenca. Então é mais barato produzir na China e vender nos Estados Unidos. E a Apple vive de quê? Ela vive do royalty, que é remetido pela filial em direção à matriz por ter produzido na China, ok? Então, como ele tem uma liderança no setor de tecnologia, ele acaba ganhando dinheiro com a tecnologia, royalty. Estou vendendo a tecnologia. Cuidado com a palavra royalty, que a gente está acostumado com o royalty do petróleo, né? Não esqueça, olha só, a Petrobras tirou o petróleo do subsolo, esse petróleo agora é da Petrobras, não é mais nosso, né? E a Petrobras faz o que ela quer, ela exporta, ela refina, ela faz o que ela quer com esse petróleo, é dela. Ela se apropriou de uma coisa que é pública. Então a Petrobras agora ela vai, ou pode ser uma empresa estrangeira também, tá? Mesma coisa. Ela vai dar uma parte do seu lucro para o governo brasileiro, para a União, e também para os estados e municípios envolvidos com aquela produção de petróleo. No sentido de, tirei uma riqueza que é sua, agora você vai ganhar um dinheiro em troca de nada. Que é mais ou menos a mesma coisa, você pode usar a palavra royalty, né? A China fala assim, agora a Apple é made in China, é um produto chinês, mas como a tecnologia é americana, uma parte do dinheiro vai para os Estados Unidos. Lembrando que o que eu falei é coloquial, é popular. Não é o que acontece. O que acontece é a filial da Apple remete o lucro para a matriz da Apple e não para os Estados Unidos. Estados Unidos ganham dinheiro de intermediação, de importações e exportações e de impostos. E só. Agora você vira a página. Vamos fazer um pouquinho de Enem, tá? As outras questões são parecidas. Se você tem dúvida, você me procura pelos canais que você tem. Olha isso daqui, as duas do Enem, tá? Olha esse texto. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos países desenvolvidos. Quer dizer, o país é rico e está desindustrializando. O Brasil não é rico, mas também está industrializando. Olha que interessante.
igual ao que está acontecendo com a maioria dos países ricos. E essa desindustrialização, sem que, contudo, esses países percam o comando da economia. Hoje você não precisa mais da indústria. Tá? Essa mudança implica na nova divisão internacional do trabalho. Ela não é mais apoiada claramente, tá, no setor da atividade econômica. A indústria foi para outro país, eu vivo agora do royalty das minhas filiais. Aí você fala, mas bravo, e o royalty não é algo em torno de 5%, 6%, 7%? Sim, quer dizer que 97% da riqueza gerada por uma empresa permanece onde produziu? Sim, lá na filial. Por que você acha que a China está crescendo tanto? Mas não esqueça que aqueles 5, 6, 7% que são remetidos como royalty para a matriz são dinheiro em troca de nada. Não polui, não destrói o meio ambiente e aumenta a riqueza daquele lugar com a chegada do royalty. Aí o examinador pergunta, esse contexto que está sendo explicado, tá certo? Ele tem como um de seus resultados o quê? Tá? O setor secundário está saturado, vai parar de produzir indústria, a ampliação dos direitos laborais, cada dia que passa nós temos mais direitos trabalhistas, a bipolarização geopolítica, isso acabou, pelo amor de Deus, direitos laborais estão diminuindo, tá? O mercado consumidor não tem diminuído, a consolidação, o domínio tecnológico é quem está determinando os rumos da globalização. A primarização das exportações globais, de jeito nenhum. Alguns países, que nem o Brasil, sim, estão primarizando, mas não é só primarização. A maior parte das exportações continuam sendo manufaturadas. Gabarito, letra D de dado. O país é rico, mas não é mais necessariamente uma potência industrial. Ok? Vamos agora à pergunta 2, manjadíssima de Enem, né? Então o carro é financiado no Japão, projetado na Itália, montado na Índia, no México, na França, produtos eletrônicos feitos nos Estados Unidos, fabricados na Coreia, blá blá blá. Que é isso? O carro global. Ok? E isso só é possível por conta do quê? Tá? Por causa da chamada linha de produção e da formação de estoques. Isso aqui é Fordismo. É antes da Segunda Guerra Mundial, é por causa da burocracia das empresas e da mão de obra barata. Amores, mão de obra hoje é robô. Mão de obra barata faz diferença, mas se você não robotizar alguns setores, os que requerem mais capricho, o seu produto fica de pior qualidade. Falso. Controle estatal nem lê o resto. Hoje, o mundo é neoliberal. O controle estatal é cada vez menor. Então só é possível produzir a mercadoria global, letra D, por causa da organização em rede e da tecnologia de informação. Se não fosse isso, não fosse essas novas tecnologias de informação, de transporte, você não poderia produzir em vários lugares, né? Em suma, normalmente, eu vou comprar um produto de uma marca X, mas eu vou tomar cuidado para que tenha sido produzido em tal país. Não precisa. Você comprou lá, comprei uma televisão Sony produzida na Zona Franca de Manaus. Fique tranquilo, ela é igual a qualquer outra Sony. O procedimento é o mesmo. Ok? D de dado. E você vira a página de novo, que eu vou fazer agora o exercício extra número 3 com você. Assim a gente tem uma noção geral de tudo que aconteceu nessa atividade. Ele coloca um gráfico, muito legal esse gráfico. O gráfico é assim, participação no mercado mundial das 5 maiores empresas por respectivo setor de atuação. Em suma, as 5 maiores mineradoras do planeta controlam 90% da produção e exportação de ferro. As 5 maiores siderúrgicas controlam 2/3 do aço do planeta. As 5 maiores empresas de automóveis Quantas empresas de automóveis existem? Pois 5 delas são responsáveis por mais da metade da produção. Produto químico, meu Deus do céu, 5 empresas controlam 80%.
Papel e celulose, 5 empresas, controlam 70%. A pergunta é, que liberalismo econômico é esse do século XXI, tá? Que faz com que a concorrência ela esteja sendo vencida, tá? Grandes empresas hoje controlam mercados. Então, olha a pergunta, uma forte tendência atual, do atual momento do capitalismo, observável nesse gráfico, é expressa por o quê? Formação dos oligopólios, a internacionalização da indústria de base, a concentração de empresas de alta tecnologia e a fragmentação da produção em escala planetária. Olha só, isso aqui é verdade, a letra D, mas não é o que está sendo perguntado, que é produzir pelo mundo inteiro e não só em alguns países. Tá? A concentração das empresas de alta tecnologia, ao contrário, ela está se desconcentrando. A globalização hoje, essas empresas estão espalhadas pelo mundo. A internacionalização das indústrias de base. Base é a siderurgia, tá? É a indústria de bens de produção. Siderurgia, metalurgia, tá? O texto, veja só, ele não se refere à produção nacional ou estrangeira, ele se refere à concentração de um pequeno número de empresas é quem controla os mercados. São os chamados oligopólios. Resposta letra A. Então imagine que houvesse uma única empresa que fosse responsável pela produção e pelo abastecimento de minério de ferro no mundo. Seria monopólio. Ninguém gosta de monopólio. Imagine se só existisse a Vivo, por exemplo, tá? Ou a Oi, ou só a TIM, ou só a Claro. Ela ia cobrar quanto ela quisesse e ela ia fazer o serviço da pior maneira, porque a gente não ia ter como reclamar, não ia ter concorrência para ela, ok? Já como existem várias empresas, existe a concorrência. A gente usa a palavra oligopólio quando o número de concorrentes é muito pequeno. Ou seja, existe, não é monopólio, mas um pequeno número de empresas, ela só não compra as outras porque não quer. Se elas quisessem, compravam todas as outras. Tá? Então imagine que o dono do McDonald's tenha um surto e ele queira acabar com os quiosques que vendem hambúrguer na praia. Ele vem aqui e compra todos. Tá claro isso? Tá? Então veja, esse é o lado mais obscuro e tenebroso da globalização, do neoliberalismo. Porque o liberalismo prometia concorrência, lei de mercado, várias empresas disputando, diminuindo o preço, melhorando a qualidade para conquistar mercados. Isso não está mais valendo. Um pequeno número de empresas está comprando os seus próprios concorrentes, tá? Então, no momento que o número de concorrentes é pequeno, forma-se o oligopólio. O oligopólio é caracterizado da seguinte situação: como tem poucos concorrentes, eles podem combinar o preço, eles podem combinar a qualidade, tá? Quando são vários concorrentes, não. Você luta para conquistar o mercado, melhorando qualidade e diminuindo o preço. Quando são poucos, eles podem combinar, tá? Nem vou produzir tal melhoria, é só combinar com o outro para não produzir tal melhoria também. Beleza? Resposta letra A. E chega por hoje, ok? Dúvida nos demais exercícios, você tem os canais.